Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que quando nós louvamos a Deus, não é porque a gente quer alguma coisa de Deus. É pelo que Ele já fez por nós. Ele já fez. E hoje, eu estou muito feliz hoje porque, assim, não que os outros cultos não fossem dessa forma, né? Mas tá tudo alinhado com a ceia. Desde a abertura, os louvores e a mensagem é direcionada para a ceia. E eu quero falar com vocês essa noite um pouco sobre o novo contrato. Eu ia dar como título para essa mensagem um novo contrato, mas eu encontrei um título melhor. O título dessa mensagem de hoje é O Reino de Dentro para Fora, Vivendo a Nova Aliança. Quero pedir a gentileza para os irmãos que fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos em Jeremias, capítulo de número 31, dos versículos do 31 ao 34. Através do profeta Jeremias, Deus antecipava que as regras escritas em pedras não eram suficientes para transformar o ser humano. O texto que eu acabei de citar diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Apesar de eu os haver esposado, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos orar, irmãos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse imensurável projeto de salvação, que de maneira bem simples significa um gesto de amor para com a humanidade. Quando envia o teu Filho Jesus, e ele executa o novo contrato, ele executa a nova aliança, o Novo Testamento, para salvar não só a Israel, mas a todos. Como disse o próprio Jesus, não só essas ovelhas, mas irão de vir ovelhas de outros apriscos. O teu amor para conosco é tão grande, Senhor, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor trata conosco, quando o Senhor nos orienta, quando o Senhor permite que possamos estar na tua presença. Não existe mais véu, não existe mais arca, não existe mais sacerdote.
Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele abriu o caminho direto para termos contato contigo, Senhor. E por isso eu te agradeço, Pai, te peço, fala conosco essa noite, Pai, porque nós precisamos te ouvir. Fala conosco porque precisamos das suas orientações. Precisamos dos seus conselhos. Precisamos aprender a nos tornar cada vez mais luz e sal, para alcançarmos mais pessoas, para que o teu evangelho seja pregado, para que mais e mais pessoas tenham contato com a vida eterna, que é conhecer a Ti e ao Teu Filho, a quem o Senhor enviou. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Fica conosco, Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Esse texto de Jeremias, ele aponta que Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Mas a lei, quando Moisés é elevado à classe de legislador, é ele que é o responsável pela lei, e ele traz a lei até nós, traz a lei até os israelitas. Deus já sabia que a interpretação da lei, através da interpretação da lei, muitos iam olhar para a lei, os 10 mandamentos foram escritos em pedras, e a interpretação fria da lei ia transformar o coração do homem em pedra. Ele sabia disso. A lei, como está escrito, serviu como aio, como tutor, para trazer as pessoas até Cristo. É um tutor. Uma pessoa que toma conta, vai se espelhando na lei, a lei de fora para dentro. Tem contato com a lei, então não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, o ritual é dessa forma, é assim que sacrifica, o sacerdote só pode entrar uma vez por ano na presença de Deus para expiar os pecados do povo e assim por diante. E eu hoje o Carlos falou para mim que eu não precisava fazer isso, mas eu vou fazer isso em público aqui. Eu quero pedir perdão que eu ensinei que a roupa do sacerdote, nós aprendemos isso, né, pastor? Tem uns sinos, que é para se o sacerdote morrer lá dentro, o sino para e as pessoas puxam. Isso não é verdade, tá? Tem isso não. Eu aprendi isso depois. Isso não é verdade. Então, ter toda essa roupa, as pedras preciosas do peito do sacerdote, toda uma sequência de coisas, de estatutos que as pessoas tinham. Não pode usar a roupa com 2 tipos de tecido. Então isso, para alguns intérpretes, foi tornando isso gelado e tornando o coração de pedra. Mas eis que nasce numa manjedoura e se torna carpinteiro um homem que trazia sobre os seus ombros um peso gigante, e o seu nome era Jesus. Teve sinais. As pessoas conseguiram enxergar que era ele que estava nascendo, levaram presentes, e ele foi crescendo até se tornar adulto, e em 3 anos, tempo recorde, ele trouxe o seu ministério para ensinar as pessoas. Quando ele fala assim, eu sou a luz do mundo, é porque aquela lei que tornou, principalmente os sacerdotes,
escribas e fariseus, os tornou frios para com o povo. Se não fizer assim, vai ser apedrejado. E fizeram isso com Cristo. Ele veio lançar luz, ele veio trazer luz, trazer entendimento sobre a lei. E o que eu acho mais incrível é que somente um Deus de verdade consegue pegar toda a lei e resumir em dois mandamentos. Então ele vem, ensina, cura no sábado, e o pessoal, não é permitido curar no sábado. O coração já tinha virado pedra. Você não pode curar no sábado. Ele falou assim, mas se você tiver um bezerro e ele cair num buraco, você não vai salvar? Não pode. Sai daqui, mandaram ele embora. Quiseram apedrejá-lo. E ele, tanto nas suas atitudes, como ele professou isso, quando ele disse assim, misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia quero. Misericórdia significa, traduzindo a palavra, tem muita gente que fala, mas não tem ideia do que seja. Miserere significa miséria, e cordis significa coração. Quando ele fala misericórdia quero, eu quero pessoas que tenham o coração voltado para os miseráveis. Porque muitas vezes a pessoa pode ser rico, mas é miserável. Mas os escribas e fariseus estavam preocupados com o sacrifício, em seguir a lei de Moisés à risca. E num livro que eu li, que chama-se Patrística, que é um conjunto de livros, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. E quantas vezes nós, cristãos, não nos deixamos viver pela emoção e deixamos a letra matar. Esquecemos que carregamos uma mensagem de amor e de misericórdia. Esquece disso. Fala assim, não, mas eu estou com a razão. Não está com a razão, não. A razão é você silenciar diante de situações e você orar para pedir, já que você tem acesso direto a Ele, para pedir orientação. E quando, aqui no texto de Jeremias, ele está falando que colocarei um novo espírito em vocês. E tem outros textos que vão dizer assim, os últimos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sem fazer acepção de pessoas. Colocarei um novo espírito dentro de você. Lá em Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26, ele vai dizer, ele vai de novo reafirmar isso. Eu vou colocar a minha lei dentro do coração de vocês. E aquele coração de pedra, eu vos darei um novo coração e derramarei o espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eu vou tirar aquele coração que tem a interpretação dura da lei. Eu vou colocar um coração macio, mole, que carrega em si, e é isso que nós devemos carregar, uma mensagem de misericórdia. Quando alguém nos agride,
quando alguém fala uma coisa que você não quer ouvir. Gente, não tem que sair espalhando seta. A gente tem que olhar para a pessoa e ter misericórdia dela, e se você é reagente, de você também. A ceia, na ceia, Jesus assina o contrato. Quando ele levanta o cálice e diz assim, ó, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo o seguinte ali, ó, esse é um novo testamento, o antigo não deu certo. As pessoas não entenderam. Não por culpa de Deus, por causa das pessoas. Eu trago para vocês um novo testamento. Testamento é um documento jurídico que só serve quando aquele que é o testador, que vai deixar os bens, morre. Então Jesus, ele está prefigurando a execução judicial do testamento. Quando ele fala, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, ou seja, na minha morte. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E como foi dito aqui durante os louvores, quando ele está lá no alto da cruz, que passou por tudo, tomou o cálice do vinho azedo, vinagre, que ele age como ser humano, que o ser humano assim, quando a coisa aperta, ele fala, Pai, por que você me abandonou? E logo em seguida ele ora e ele entrega a sua vida. As pessoas falam, Jesus morreu na cruz. Ele falou, morreu não. Ele entregou a sua vida, é completamente diferente. E ele disse isso, eu dou a minha vida e a tomo de volta. Só quem pode fazer isso é um Deus. E ele ora ao Pai e fala assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas um pouco antes ele disse, Tetelestai, está consumado, a assinatura foi dada. A pessoa que está fazendo o testamento está morrendo. É por isso que nós somos chamados co-herdeiros com Cristo. Porque quando ele morre, nós recebemos a salvação. Alguns pregadores vão dizer que ele cravou na cruz a nota promissória da nossa dívida. E ele, antes de partir, ele disse aos discípulos que, ele falou assim, um novo mandamento eu deixo para vocês. O primeiro que é amar a Deus sobre todas as coisas. E um segundo que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele pega toda a lei de Moisés e os profetas e resume em dois mandamentos. E dessa forma ele escreve a lei de Moisés nos corações e nas mentes. Porque quando você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e você ama o teu próximo como a você mesmo, o teu espírito muda, o teu coração amolece, e você passa a viver a vida eterna, porque você iniciou uma caminhada de ser dependente de Deus. E aí se faz muito interessante aquele versículo que vai dizer assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aí de novo eu vou repetir para vocês, faz todo sentido quando ele fala isso, porque quando ele tem um encontro com a samaritana, eu tenho certeza que na hora ela não entendeu isso. Ele fala assim, ó, ela falou, não, a gente adora a Deus no monte, vocês dizem que tem que adorar a Deus no templo. E Jesus fala para ela assim, ó, chegará o tempo e já chegou porque ele está ali, ele está escrevendo a lei no coração e na mente. Chegará um tempo e já chegou o tempo em que Deus procura
Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, espírito é Deus, Deus é espírito e a verdade é Jesus. Então Deus está procurando aquelas pessoas que voltaram a ser imagem e semelhança do Pai. Então Deus Pai está procurando as pessoas que foram transformadas. Então, se você não tem um espírito novo, está na hora de você se converter. Agora, se você já tem, e de vez em quando tem vontade de escorregar, vigia. Porque isso é normal do ser humano, da nossa natureza caída, é normal. Quando alguém te fecha no trânsito, você olha assim, seu filho da jumenta de Balaão. Aí você lembra, né? Você é convertido e que você tem que ter misericórdia. Porque às vezes, irmão, a pessoa perdeu a hora, estava com dor de cabeça, não dormiu direito, saiu atrasado, saiu fechando todo mundo. E você, como é soldado do reino, tem um coração mole, macio, tem misericórdia. Você vai em paz, que o Senhor te proteja. Então, o culto de ceia é uma celebração em que nós temos que vir para cá felizes e alegres, porque o testamento já foi assinado. A ceia significa só relembrar que o testamento foi assinado, que os nossos pecados foram perdoados, que existe uma promessa em cima de cada um de vocês, e que as pisaduras de Cristo serviram para nos transformar em outras pessoas. Porque quando você olha a interpretação fria, quando João Batista olha para Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem não sacrifica, ou para quem o Pai não sacrificou, e para quem não é judeu, para quem não entende, mas o pecado ainda está no mundo, calma lá. Quando você pensar nisso, você lembra do profeta Isaías, lá no capítulo 53, que ele disse assim: mas pelas suas pisaduras, pelo caminho que ele trilhou, pelo que ele nos ensinou, ele foi mudando os corações, escrevendo a lei no coração e nas mentes, transformando as pessoas. O Espírito Santo foi convencendo e as pessoas foram se convertendo, mudando as ideias, se transformando em novas criaturas, mudar as falsas ideias, criar uma dependência de Deus, ter um novo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que fala com você. Eu vinha conversando com a Jéssica, e a gente vinha numa discussão legal, porque assim, né, às vezes as pessoas ficam... Aí eu perguntava isso, eu tinha essas dúvidas. Como é que Deus fala? Como é que o Espírito Santo fala com você? Aí é voz audível, é voz de homem, voz de mulher, é um estrondo, tem trombeta, não tem? Como é que é isso? Não espiritualiza não. É um sentimento bom, e é uma palavra boa, às vezes é uma impressão. Às vezes você está sendo objeto, você está sendo ferramenta, instrumento de Deus, e você nem sabe. Porque a glória de Deus se manifesta muitas vezes na ausência de shows pirotécnicos, não tem muito alarde. Quantas vezes eu não vivi milagres de Deus que foi no silêncio? Eu pisquei os olhos e a situação tinha mudado, mas eu sabia que tinha sido Ele. Eu falei assim: isso aí não pode ser alguém, só Deus para fazer uma coisa dessas. Mas Ele no silêncio,
ele muda situações, ele muda os caminhos, ele transforma vidas. E às vezes ele usa você como instrumento para levar uma palavra para alguém, um abraço a uma pessoa que está precisando, uma palavra de conforto. A misericórdia toma conta do seu coração. E o Espírito Santo de Deus, ele sai. Você é fonte. Quando Jesus te aceitou, quando você ouviu a voz dele, o que aconteceu? Foi instalado em você uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou seja, você é um instrumento para fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Quem convence é o Espírito Santo, mas você é fonte de água. E você vai jorrar água, ou seja, você vai levar palavras que vão fazer com que a pessoa comece a viver a vida eterna, que é conhecer a Deus. E a importância do culto de ceia, eu já ouvi cada coisa que falou, não, quem tomar o pão aqui vai ser curado. Não que eu não creia, pode ser que aconteça, mas Deus tem lá os seus meios. Mas a importância da ceia é da gente celebrar o que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não porque ele vai gritar no seu ouvido, se converta, não. Mas ele vai te amar tanto que você vai ficar com vergonha. O amor de Deus é tão... Já ouviram falar que o amor de Deus constrange? Você vai sentir tanto, ele vai derramar tanto amor em cima de você que você vai ser incapaz de fazer coisa errada. E quando para os homens aparecer aquela bonitona assim, fala assim, nossa, você é tão bonito, você que é casado principalmente, que o cão tem lá as suas ferramentas também, né? Você vai falar assim, me perdoa, mas eu sou um homem casado. E para as mulheres casadas e solteiras, quando aparecerem os gatos, né? Toma cuidado com o gato, que gato arranha, tá? Vocês vão falar assim, dá uma vergonha na tua cara, vai te converter. Eu sou uma mulher comprometida, ou eu sou uma moça de Deus, não vou deitar com você. Porque você vai lembrar do quê? Do amor de Deus. Então assim, eu vou jogar o amor de Deus fora por causa de uma deitadinha, por causa de alguns momentos de prazer? Não. Foi dito aqui no púlpito hoje que nada pode me separar do amor de Deus. Não digo que nós não sejamos falhos, nós somos falhos. Mas se você usar das ferramentas que Jesus nos deixou, a oração, o jejum, a Bíblia. Porque muita gente que não entende a Bíblia fala, não, mas é um livro ultrapassado. Teve um pastor aí que falou que a Bíblia tinha que ser reescrita, e alguns vão tecer alguns comentários, só que tem o seguinte, quando você se aprofunda, quando você se dedica, ora e lê, ela revela coisas para você, ela te lê também, tá? A Bíblia lê você também. Você lê a Bíblia e ela te lê. E ela te transforma, porque você vai encontrar coisas que o texto não diz, mas que o Espírito Santo te comunica. E você é transformado de dentro para fora. Então a nova aliança de Cristo, na nova aliança de Cristo, no Novo Testamento, em todos os ensinamentos que ele deixou um caminho aberto direto para o Pai. Então assim, a pessoa que não está no caminho, que está no pecado, pecado é aquele que tem problema no pé. E a pessoa que tem problema no pé, eu não estou falando de problema físico, tá, irmão? Se tem algum problema físico no pé, eu não estou falando isso para você. Às vezes a pessoa tem problema, eu tenho problema no pé também. Mas eu digo, a palavra pecado vem da pessoa que tem dificuldade de andar em linha reta, andar por caminhos retos.
Pessoa que tem problema no pé, que manca e dá mancada e que erra e que peca. Então, Jesus deixou o caminho aberto e reto para o Pai. Mas tem pessoas que não conseguem andar em linha reta, então ele está indo por outro caminho. E o Espírito Santo que convence, ele faz você converter, ou seja, mudar de caminho, entrar no caminho correto. Você vai se converter. Como é que é isso? Mudar de caminho. Escute isso de uma pessoa que é eu. Sou racional. Vem com conversinha pra cima de mim, não, que eu não acredito. Mas eu vi coisas que a minha racionalidade não entende, não entendeu e não vai entender nunca. Eu não sei se vocês vão entender também, mas quando meu filho nasceu, ele estava no meu colo, eu estava orando por ele, estava lendo a Bíblia, eu vi um ser na porta de vidro assim. Quando eu olhei para ele, ele virou as costas para mim. Ele tinha as costas prateadas. E de alguma coisa ele estava me guardando. Meu filho passou horas soluçando de madrugada. E eu não tinha mais o que fazer, principalmente quando a gente é pai fresco, né, pastor? Pai novo, calma lá, pai novo. Eu não sabia o que fazer. Aí o que me restou foi fazer o que eu aprendi. Eu orei. Falei, pai, eu não sei o que fazer, meu filho não dorme, ele está agoniado. E chorava e soluçava. Eu falei, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Coloquei a mão na cabeça do meu filho. Quando eu coloquei a mão, isso não aconteceu só uma vez, aconteceu mais de uma vez. Coloquei a mão na cabeça dele, e quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele desfaleceu no meu braço. Ele fez assim. Só Deus pode fazer isso. Uma outra vez foi quando a gente mudou para esse apartamento que eu moro hoje. Estou falando isso para você usar as ferramentas que você aprendeu. Na hora que você estiver em agonia e angústia, use as ferramentas que você aprendeu. Ore. Pelo amor de Deus, ore. Mas ore com fé. Ore acreditando. Tirei minha esposa de cima do meu filho, que a gente revezava, que ele estava com a dermatite atacadíssima, nunca ficou assim. Estava se rasgando todo com as unhas. Ele falava assim, ai mãe, e coçava, se rasgando todo, sangrando. E a gente não tinha mais o que fazer. Eu tirei minha mulher de cima dele, e ele molhado de lágrimas, né, ela chorando. Eu ajoelhei diante das minhas lágrimas também. Eu falei assim, Senhor, eu creio. Eu creio que nesse momento tem gente numa situação bem pior que a do meu filho. Eu não quero te pedir muito. Eu quero te pedir só que o meu filho descanse essa noite, porque faz uma semana que ele está assim. Faz meu filho descansar, Senhor. E eu fui atendido. O meu filho desfaleceu nos meus braços. E Deus me deu uma receita. Ele não falou assim, vou curar teu filho. Ele falou assim, faça isso. E eu fiz. Isso deu Meu filho fala que isso deu um respiro para ele, uma sobrevida. Mas eu creio que meu filho, quando ele entender de fato
que é o Evangelho, Deus vai curar ele. Eu sei disso. Eu sei disso. Então assim, hoje, na ceia, nós vamos celebrar tudo isso que está à nossa disposição. Então, irmãos, quando você estiver diante de problemas, não reclama, não. Quando você estiver diante de situações que você fala assim, eu estou numa guerra, o inimigo, uma guerra. Faça uma outra pergunta. Fala assim, o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando? Jó passou por uma guerra, mas ele entendeu quando ele falou assim, nu saí do ventre da minha mãe. E nu eu voltarei. Então quando a gente entende, e principalmente se Deus dá um testemunho dele sobre a sua vida, te prepara. Te prepara porque as hostes inimigas vão falar assim, o quê? Esse aí? Não. Esse aí não é tudo isso não. A gente derruba ele fácil. E Deus vai falar assim, tem visto meu servo André, justo, fiel, que se desvia do mal? Ele vai falar, será? Vou dar um tombo nele. E Deus pode falar, vai lá, que você vai ver que ele pode cair. Mas ele vai se levantar. E vai glorificar o meu nome. É necessário maturidade, tanto mental quanto espiritual, para entender que em determinadas situações da sua vida vão te restar a oração e o jejum. E são nessas horas que você vai aprender coisas que se você tivesse de bem com a vida, rindo, feliz, você não ia aprender. Então é importante algumas coisas acontecerem nas nossas vidas, para que nós possamos ter testemunho para dar. Como eu dei aqui hoje à noite para vocês, de coisas que Deus fez para mim. Tem algumas igrejas que ficam falando de forma fria, sabe? Não, que milagre, não. O sobrenatural, ele existe. E quando Jesus fala assim, vinde a mim todos vós, Mateus 6,33, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Gente, através do sobrenatural de Deus, quando você está numa situação irreversível, é através do sobrenatural de Deus que Ele te alivia. A carga está muito pesada, vai ter uma intervenção divina na sua vida. Mas para isso você tem que acreditar, né? Você tem que ter fé. E a fé não pode ser pequena não, tá? Se você anda lendo alguma Bíblia herege aí, troca de Bíblia, porque a fé não é do tamanho do grão de mostarda. Deus estava criticando a fé pequena, Ele não ia usar o grão de mostarda como a fé do tamanho do grão de mostarda. A fé é como o grão de mostarda. A fé é uma coisa que é uma semente pequena, mas lançada num coração mole, em terra fértil. Ela vai germinar e pode virar uma árvore. Será que você consegue olhar para um grão de mostarda e enxergar que tem uma árvore lá dentro? Isso é fé. Então assim, a característica do grão de mostarda é o tipo de fé que você tem que ter. Acreditar antes do que tenha acontecido. Eu vou chegar lá, mas não dá, está chovendo, tem enchente, não está cheio de lama, você não vai conseguir passar. Você fala, eu vou chegar, porque o Senhor vai comigo. E se eu tenho que executar uma missão, eu vou alcançar êxito nessa missão. Mas está tudo dizendo que não, você é louco. Mas Deus está comigo. Eu estou dizendo tudo isso para dizer para vocês o seguinte, que hoje é dia de celebrar tudo isso que está à disposição de vocês. Você recebeu um espírito novo? Você recebeu um coração novo? Então faça o que Jesus falou.
É um monte de gente preocupada com um monte de coisa. Faz o que Jesus falou, e Ele falou para fazer uma coisa primeiro. Buscar o reino. Mas buscar o reino. Não se preocupa com o que você tem que comer, beber ou vestir, com o carro, com a casa, com a moto, com o emprego. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vai lá para dentro. Procurar o Espírito novo que você ganhou. Porque você vai estar no reino do Criador. E é lá no reino do Criador, quando você estiver buscando o reino e a sua justiça, é que vão surgir ideias, vão surgir insights. Deus vai te direcionar e você vai sair do buraco, porque você tem uma orientação de Deus para a sua vida. Para de reclamar. Mas nunca dá certo. Acontece com todo mundo, comigo não. Porque você não tem fé. E não é pequena não, viu? A fé tem que ser boa. Das boas. Tem que acreditar. O pastor Luciano Subirá vai dizer o seguinte, que a fé é um surto. Eu já contei para vocês a história do sorvete, acho que para os pessoal daqui da igreja eles conhecem, o pessoal de fora não. Então eu, minha esposa, a namorada dele e ele, fomos tomar sorvete um dia à tarde, à noite, eram umas 9 horas assim. Chegamos lá, a dona da sorveteria estava com um cartão na mão, e eu falei, nós viemos tomar sorvete. Ela falou, hoje vocês vão pagar como? Eu falei, com cartão. Ela falou, não vai dar. Desde as 5 horas da tarde, já eram 9 da noite. Não passava cartão de jeito nenhum. É uma sorveteria de madeira, assim, no meio do mato, sabe? Lugar distante. Eu tive um surto naquela hora. Bati a mão na carteira, tirei o meu cartão e dei para ela e falei assim, passa aí. 4 picolés aí, pra gente começar. Ela falou, mas você não ouviu o que eu disse? Que não está passando cartão nenhuma? Eu falei com a certeza que não era minha. Certeza do Espírito Santo de Deus. Eu falei assim, eu sou um homem de fé, passa aí. Aí ela pôs a maquininha, eu digitei a senha e passou. Ela falou, de que igreja do senhor é? Eu falei, não é igreja não. É Ele. É Ele. E muitas vezes a gente, eu vou falar gente, tá? Porque a gente é assim. Muitas vezes a gente é covarde, não tem coragem de usar. Não tem coragem de falar assim, não, eu sou um homem de Deus diante da minha palavra, assim como o profeta falou. Não colocou, ele falou diante da face de Deus, ele só falou isso, diante da face de Deus. Não vai chover em Israel de acordo com a minha palavra, e não choveu. Mas muitas vezes a gente acorda, não, eu não sou merecedor, eu sou um rato, eu sou uma formiga, sou um miserável. Eu não sou nada, mas com o Espírito de Deus sobre mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É da vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Vai fazer mal a alguém? Não. Vai ser injusto com alguém? Não. Vai defraudar alguém? Não. Então é a vontade de Deus. Vamos celebrar. Vamos celebrar tudo isso que Deus tem feito por nós. Vamos celebrar pelo contrato assinado. Pelo testador que resolveu da sua vida. Para que nós fôssemos salvos. Salvo de quê, afinal de contas? Da morte espiritual, da segunda morte. Para que a gente pudesse viver com Ele eternamente, conhecendo a Deus. Buscando de dentro para fora toda a força que você precisa, porque a lei está escrita no seu coração e na sua mente. Você, homem e mulher de Deus, que aqui todos são homens e mulheres de Deus.
Entre no propósito e use o que Deus deixou para nós. Ouça Cristo falando para vocês: eu vos dou poder. Você quer um exemplo, e o único exemplo de gente vitoriosa, de uma pessoa vitoriosa, o único exemplo que eu vejo de vitória de verdade, quando eu olho para Cristo, Ele dizendo assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra, eu tenho a chave da morte e do inferno, ou seja, está tudo sob o controle dele, o rolo da história está em suas mãos, ele é o único que pode tirar o selo e olhar o que tem dentro, ninguém pode, só ele. Então, se você não carregar isso no seu coração, você vai viver tropeçando. Porque a falta de crença, a falta de acreditar nessas coisas, vai te levar a reclamar. Não dá certo, não é comigo. Não é, para, irmão, para. Quando estiver dando errado, você fala: opa, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. E o que é? Às vezes Ele está te podando para que você dê fruto. Quem é que gosta de ser podado? Às vezes você chega numa empresa, está lá, bam da empresa, conseguiu, saiu de auxiliar, chegou a gerente, vai virar diretor, é mandado embora. Falou assim: por que você fez isso? Às vezes para te ensinar um pouco de humildade. É isso. Vamos ficar de pé. Fazer uma oração que agora o Carlos e a Ana vão fazer a celebração.